Então você pode ver aí a maneira de então fazer a sua oferta online. Vou pedir para o nosso irmão Itamar orar pelas nossas ofertas hoje. Itamar, você pode orar pelas ofertas, por favor? Senhor, mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, queremos Te agradecer por esse momento privilegiado, esse momento único que o Senhor nos concede, de estarmos na Tua casa, para louvarmos o Teu nome, agradecer o Teu nome, ó Pai, e receber de Ti aquilo que o Senhor tem para nos dar através da Tua palavra. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço também, ó Pai, agora pelos dízimos e ofertas, Pai. Seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Aqueles que vão administrar, com certeza, estão sob a Tua proteção e sobre o Teu ensinamento, Pai. Seja tudo para a Tua honra e Tua glória. Perdoa os nossos pecados, fala os nossos corações nessa noite, através do Teu servo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sim, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé então e agora cumprimentar uns aos outros. Passa a paz do Senhor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para o seu irmão, para a sua irmã. Sai do seu lugar, dá um abraço, umas boas-vindas. Como é que você tá? Fica feliz. Que susto. Chegou o momento da gente chamar as nossas crianças aqui para frente para a gente orar por elas. As crianças do kindergarten até o 5th grade. Então, crianças, venham aqui para frente. Kids, come to the front. And we are going to pray for you. E a gente vai orar então pelas nossas crianças, pedindo as bênçãos de Deus sobre elas. E vamos pedir então para pedir para o Jaime orar, já que ele está aqui na frente. Nosso irmão Jaime. Eu vou pra salinha. Eu sei. Jaime, você ora por nós, por favor?
Deus, obrigado pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui na tua casa e com as crianças, ó Deus, que desde pequeno têm a oportunidade de ouvir sobre o Senhor, o Deus maravilhoso que o Senhor é. Que o Senhor use, ó Deus, as nossas vidas para ensinar o caminho que elas devem trilhar, caminhar, Amém, Deus. e que elas jamais, ó Deus, se afastem, pois nós sabemos que o seu caminho é único e verdadeiro para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, continue falando aos nossos corações. Amém. O Jaime, para quem não conhece, é casado com a Rita. Rita, levanta a mão só para todo mundo ver. E ele é o papai, e a Rita é a mamãe, do Lucas e do Davi. E eles se colocaram à disposição do Senhor de servir a igreja através dos adolescentes. Então a gente está organizando aí, escutando tudo que ele tem para falar e para sugerir. E aí a gente está tentando fazer muita coisa. E uma das coisas que a gente está tentando, se vocês já não sabem, é no dia 2 de dezembro, nós teremos um bazar aqui na igreja, onde a gente vai, tudo aquilo que a gente arrecadar nesse bazar vai ser para investir nesse ministério dos adolescentes. A gente tem a Val, que tem servido nas crianças do jardim, da pré-escola até a 5ª série, e agora então a gente tem o Jaime e a Rita que se colocaram à disposição de nos ajudar e servir a Cristo, focando nos adolescentes. Então seriam da 6ª série até colegial. Colegial? É, o 12th grade. Então, e aí a gente vai ter esse momento onde, vocês vão ter mais detalhes depois, mas é o seguinte, nesse dia, o que vai acontecer? A gente vai vir para o culto normal, mas nesse dia, o culto vai ser normal, a gente vai ter uma feijoada, pelo menos é o que a gente está planejando, e aí então vocês podem fazer uma contribuição ao participar dessa deliciosa feijoada. E aí você faz uma contribuição ali, lembrando que toda a contribuição vai ser para investir nos adolescentes da nossa igreja. Uma das coisas que eles gostariam de fazer é ter uma sala para eles. Para que a sala? Não é só para ter uma sala, mas o objetivo é muito maior, para que os nossos adolescentes eles possam criar um vínculo, uma identidade com a igreja. Falar assim, olha, eu também tenho um lugar aqui, isso aqui também eu participo, eu também tenho voz, eu também pertenço aqui. Então é importante a gente então incentivar os nossos adolescentes. A gente também vai ter algumas sobremesas ali que a gente vai vender, então você vai ser convidado, é uma opção sua de poder contribuir, você vai ter lá, e também vai ter algumas coisas ali que os nossos adolescentes vão fazer, e aí você vai poder contribuir também. Cartão de Natal, piercing no nariz, uma tatuagem, alguma coisa que você quiser fazer, eles vão estar ali fazendo. O piercing e o tatu é brincadeira, viu? Só o cartão é... Tem gente que já ficou, o olhinho brilhou, já tive que avisar para não decepcionar na hora. Mas é isso aí, tá bom? Voltando para o nosso... Depois desse desvio, a gente hoje então continua falando de Efésios. E hoje então a gente vai ler Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Mas antes, vamos orar a Deus, pedindo para Deus nos abençoar? Vamos orar ao Senhor, pedindo as bênçãos dele antes da gente ler a palavra. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por estarmos aqui através da tua graça. Sim, é a tua graça que nos traz para a tua presença e nos possibilita, nos dá esse privilégio, essa bênção, esse presente maravilhoso de poder escutar a tua palavra. Então, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando esse momento onde todo o nosso ser esteja voltado para o Senhor e a tua palavra. Abençoa também aqueles, ó Deus, que não puderam estar conosco hoje. Por algum motivo, o Senhor sabe. Então abençoa os nossos irmãos, nossas irmãs que estão em algum lugar, que as tuas bênçãos estejam sobre eles também.
Nós lembramos aqueles, ó Deus, que estão passando por uma enfermidade física e não puderam estar aqui conosco hoje. Ó Deus, cura os nossos irmãos, que a recuperação seja total e plena. Ó Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, é uma das passagens mais conhecidas da carta de Paulo aos Efésios, mas hoje eu quero trazer para vocês algo que é muito interessante e vale a pena a gente lembrar. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Olha o que a palavra de Deus fala para nós hoje. Ele lhes deu vida. Ele quem? Jesus. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém. Hoje, a gente vai falar da realidade espiritual nua e crua. A minha, a sua, a nossa realidade espiritual. Essa realidade nua e crua que todos nós vivemos. É uma realidade que independe se você aceita ou não. Ela afeta e impacta a sua vida. É independente. Você lê aqui Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Independente daquilo que você crê, independente daquilo que você acha, tudo aquilo, essa realidade que Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10 descreve, impacta a minha vida e a sua vida. É a mesma coisa dizer que, eu creio que a Terra, ela é plana. Ainda que você creia que a Terra é plana, você vive numa Terra que é redonda. E a realidade é que a Terra é redonda, e você vive numa Terra redonda, e você vai ser impactado, influenciado por essa Terra que é redonda. Mas é independente. É a realidade espiritual nua e crua que a gente pode ver aqui em Efésios capítulo 2. Por que isso é importante? Porque naquela época, você lembra que a igreja de Éfeso era uma igreja importantíssima em termos estratégicos. Por quê? Porque ficava numa localidade muito importante, onde todas as estradas convergiam para aquele lugar. Naquele tempo, só havia um meio de locomoção por terra, era você andar. E para você andar, você precisava de uma estrada. Então, as estradas que foram construídas pelo Império Romano, todas elas convergiam para essa cidade chamada Éfeso. E porque todas as estradas convergiam para aquele lugar, então não demorou muito tempo para Éfeso conquistar um lugar de destaque no Império Romano. Só perdia para Roma. O comércio que aquele fluxo de pessoas trazia para aquele lugar era imenso.
A facilidade de locomoção fez com que Éfeso não fosse apenas uma cidade economicamente importante, mas fosse também importante religiosamente, em termos religiosos. Por quê? Aquela cidade é lugar onde ficava o formoso templo da deusa Diana, onde as pessoas vinham de todos os lugares para olhar o templo, ser maravilhado com aquela arquitetura e ao mesmo tempo cultuar a deusa Diana. Não apenas era importante em termos econômicos, religiosos, mas era também importante pela política e pela filosofia. Por quê? Existia um anfiteatro ali, onde as pessoas faziam peças, a arte, a celebração da cultura, mas também a celebração da filosofia, onde os filósofos, os grandes pensadores, aqueles que tinham algo para falar, eles se apresentavam ali para 50 mil pessoas naquele tempo. E as pessoas iam lá para ouvir o que os grandes pensadores pensavam. Éfeso era uma cidade importante. Então, quando você está num lugar importante, você quer fazer parte daquilo. Quando você vê uma cidade onde todo mundo está se beneficiando desse comércio, desse crescimento econômico, você quer fazer parte. Quando você vê pessoas indo e vindo, e elas participando dessa cultura que nada dominava o mundo daquela época. Lembre que o Império Romano não era apenas um país, mas era um império, onde as fronteiras, elas ultrapassavam os obstáculos naturais. Era um império. Era maior do que qualquer país que hoje você conhece. Era um império. Então, quando você vê dentro de um império a segunda cidade mais importante, e você vê, você quer fazer parte desse crescimento, você quer fazer parte dessas pessoas que vêm e vão, você quer fazer parte daquilo que as pessoas estão demonstrando e mostrando naquele tempo. Você quer fazer parte do pensamento, você quer fazer parte da influência. E é interessante que nesse processo de você querer fazer parte, isso mostra algo que não apenas é daquele tempo, mas é algo que é do nosso tempo. O ser humano não muda em termos espirituais, psicológicos, emocionais. Nós somos humanos, independente da época que a gente vive. Da mesma maneira que naquela época as pessoas tinham essa necessidade de fazer parte, hoje eu e você, nós temos necessidade de fazer parte. Eu quero fazer parte, eu não quero só olhar os outros se beneficiando, eu não quero somente olhar os outros tendo sucesso, eu não quero apenas olhar os outros sendo influentes, mas eu também quero ter relevância. Eu quero um significado para a minha vida. Eu quero um propósito. Isso faz parte de todos nós. Talvez não seja uma surpresa, então, que a gente gosta muito de filmes do estilo underdog. Você já ouviu falar de underdog? É aqueles filmes onde o cara começa assim numa situação horrível. Não tem chance nenhuma. Mas aí o filme é sobre o cara superando aquela situação adversa e no final das contas, superando todas as barreiras e aí encontrando significado, relevância e propósito para a sua vida. Vencendo obstáculos, histórias de superação. Talvez seja por isso que nós todos somos atraídos por esse tipo de história. Porque no fundo, é uma tradução. É um reflexo daquilo que se passa dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma. Essa busca por significado, relevância e propósito. Eu tenho essa necessidade. Durante muito tempo eu pensei assim, se existia alguma coisa que eu fazia bem. E sinceramente até hoje eu não consegui encontrar. Eu olho para a minha vida e eu nunca encontrei algo que eu conseguia fazer muito bem. Não, cara, sempre era uma coisa assim, no meio assim, entendeu?
E aí você olha, pô, será que não tem algo que eu faço bem? Será que não tem algo que realmente eu posso falar para as pessoas que eu sou bom naquilo? Será que não existe algo que mostra que minha vida tem significado, que eu tenho um propósito, que eu tenho relevância, que eu posso trazer uma influência na vida de outras pessoas? É interessante que eu nunca encontrei isso. A realidade espiritual que Paulo fala aqui é uma realidade muito interessante, porque esse sentimento de você querer de fazer diferença, de querer ter uma relevância, de ter um propósito, significado na sua vida, não é apenas algo de um ou outro, mas faz parte de todos nós. Porque propósito de vida, significado, relevância, isso foi arrancado dos nossos corações quando o pecado entrou no mundo. Quando você estuda Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 3, e é por isso que esses capítulos são tão importantes para nós, porque lá no começo da criação, quando Deus criou todas as coisas, antes da entrada do pecado, você vê claramente que o homem e a mulher, a vida que eles tinham, você vê plenamente propósito, significado, relevância. O coração era pleno, não havia aquela busca por nada, era pleno. Mas quando aquilo se perde, aquele estado original, e o pecado entra, parece que das nossas vidas foi arrancado algo que deixou um vazio muito grande. E em todas as páginas da Bíblia, e na minha vida, e na vida de todas as pessoas, ou na grande maioria das pessoas que conseguem perceber isso, o que a gente vê agora é um grande vazio. E aí, essa perda de significado, propósito e relevância, o que aconteceu? Faz com que todos continuem buscando isso. Isso tem um problema, que eu vejo que eu vivi, e que muitas pessoas continuam vivendo, que é, você vive uma vida de aparências. Você vai falar, qual o problema? Qual o problema? Qual o problema de você chegar e querer olhar para você e ver, eu não tenho um propósito na minha vida, eu não tenho um significado, eu quero ter relevância nesse mundo. E qual o problema então buscar? Não, o problema não é buscar. O problema é buscar no lugar errado. Porque o que acontece é que quando você busca preencher esse vazio que você tem no lugar errado, o que acontece é que você acaba vivendo uma vida de aparências. Você vive uma vida de aparências e você passa a se enganar porque você pensa que você é aquilo que você aparenta ser. Quando na realidade, não, você não é aquilo que você aparenta para as pessoas. Não, você não é. Porque aquilo que nós somos é algo muito mais profundo e é muito mais abrangente nas nossas vidas do que as aparências que a gente tenta mostrar para as outras pessoas. Eu sou, você é, além daquilo que você tem. Eu sou, você é, muito maior e muito além daquilo que você posta nas suas mídias sociais. Você é maior, eu sou maior daquilo que até mesmo a gente pensa e a gente fala de nós mesmos. Por isso que é importante, então, quando a gente fala de vida com propósito, achar um significado para a sua vida, quando a gente fala de relevância e quando a gente fala de preencher esse vazio espiritual que a gente tem, é muito importante, então, a gente voltar para a palavra de Deus. Porque esse vazio é muito maior do que um carro. Esse vazio é muito maior do que uma mansão. Esse vazio é muito maior do que filhos e relacionamentos. É muito maior do que o melhor romance que você pode viver com alguém nessa vida.
esse vazio que eu e você, nós temos desde o momento que nós nascemos, é muito maior do que tudo aquilo que esse mundo pode nos oferecer como alternativa. Porque esse vazio é do tamanho de Deus. Amém. E somente Deus pode resolver essa equação. Somente Deus pode resolver esse vazio, esse abismo que nós temos dentro de nós. Somente Deus pode nos restaurar e nos dar relevância, significado e propósito para as nossas vidas. Não existe outro lugar. Aparências não trazem isso. Por isso, hoje, o que eu gostaria de fazer com vocês é compartilhar na palavra de Deus 3 perguntas que vão nos mostrar como que nós conseguimos resolver esse problema. Como que a gente consegue, então, viver além das aparências? Como é que a gente consegue, então, viver uma vida onde esse vazio é preenchido? E aí, então, solucionar esse problema espiritual que todos nós temos. Então, as 3 perguntas que hoje eu gostaria que você focasse comigo é: salvos do quê? Essa é a primeira parte da passagem que a gente leu, que vai dos versículos 1 a 3. Salvos do quê? Nós fomos salvos do quê? Então vai falar do nosso passado espiritual. E aí depois então tem a segunda pergunta: salvos como? Que é o meio da passagem, que vai dos versículos 4 a 7, que vai falar como é que nós fomos salvos. Como é que nós somos salvos? E aí então tem a terceira pergunta: salvos para quê? Que aí aponta para o futuro, que é o finalzinho da passagem dos versículos 8 a 10. Então, à medida que a gente for, então, mergulhando na palavra de Deus, hoje eu gostaria que vocês se lembrassem dessas 3 perguntas. Salvos do quê? Salvos como? E salvos para quê? É interessante aqui que nos versículos de 1 a 3, Paulo fala para aquela igreja que estava no meio de muita coisa acontecendo. De repente eles estavam vivendo a vida deles, a vida no automático, preocupados em fazer parte de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, num momento, eles falam de Jesus, eles escutam sobre Jesus, eles se sentem compelidos a seguir Jesus, e aí eles... Mas aí tinha um problema para eles. Qual que era o problema? O problema era conciliar uma vida nova em Cristo Jesus e uma vida que ainda continuava lá fora. Eles não foram, no momento que eles falaram, eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles não foram transportados fisicamente para um outro planeta. E agora vocês estão numa nova realidade. Não. Apesar de eles viverem numa nova realidade espiritual, fisicamente eles ainda continuavam em Éfeso. Ainda continuavam com os mesmos relacionamentos, as mesmas coisas acontecendo ao redor. Então aquela igreja, ela precisava saber como é que eu vou conciliar esse mundo que antes para mim era tão tentador, tinha todas as respostas e podia preencher esse vazio, e agora essa nova realidade onde Cristo é tudo. Por isso que Paulo então ele começa mostrando, lembrem-se de onde vocês vieram. Lembrem-se de onde vocês foram salvos. E aí ele começa ali do versículo 1 ao 3. Olha o que ele fala aqui. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Salvos do quê? É interessante que Paulo começa falando aqui nessa passagem que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Ué, morto como? Pastor, estou respirando, estou andando, estou falando, estou, entre aspas, vivendo, e como é que então você pode falar que eu estava morto?
Paulo aqui então ele fala dessa realidade espiritual nua e crua. Você estava morto, eu estava morto. Antes de Jesus, todos nós estávamos mortos. Sem Jesus, nós estamos mortos. Fisicamente, não. Espiritualmente. O que é ser morto? Ser morto é você não poder responder a nenhum estímulo. Uma pessoa morta tem braço, tem perna, tem olho, mas o que acontece? Não responde a estímulo externo nenhum. Está morto. Se você falar para um morto, cheira, ouve, fala, levanta, o morto não vai fazer nada. Por quê? Porque é um corpo morto, ele não vai responder ou ter estímulo nenhum. Ele não vai responder a estímulo nenhum, não vai ter sensação nenhuma, porque está morto. Paulo fala que a nossa realidade espiritual sem Jesus, antes de Jesus, era essa: morto. Incapaz de responder a qualquer estímulo espiritual. Incapaz de responder a qualquer coisa que se relacionava a Deus. Aí você vai perguntar para mim, mas qual que é o problema? O problema de você estar morto espiritualmente, o problema é que você está no pecado. É o que Paulo fala aqui. Estavam mortos em suas transgressões e pecados. E aí é importante a gente entender o que é pecado e o que o pecado faz conosco. Pecado, basicamente, se um dia alguma criança chegar e falar assim, tio, o que é pecado? Uma maneira de você explicar é a seguinte: pecado é você se colocar num lugar onde você jamais deveria ter se colocado. O que o pecado faz na minha vida e na sua vida é colocar você, me colocar num lugar onde eu jamais, nunca na minha vida, nunca na sua vida, a gente deveria ter se colocado. É isso que o pecado faz. Quando esse vazio surgiu, o pecado fez, não com que apenas esse vazio ficasse aqui dentro do nosso coração, mas que esse vazio então fosse preenchido com alguém que jamais deveria ter ocupado o lugar do seu coração, o nosso eu. E esse é o problema do pecado. Que a gente entra num lugar onde a gente jamais deveria ter entrado, a gente toma um lugar onde a gente jamais deveria ter tomado, e aí passa a acontecer algo muito problemático. Olha o que acontece aqui, que Paulo fala. Nos quais vocês andaram noutro tempo, versículo 2, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O problema de você, nós nos colocarmos no lugar, nesse lugar, no coração, no centro da nossa vida, esse lugar onde a gente jamais devia ter se colocado, é que a gente passa a ser refém de alguém que se chama Satanás. A gente passa a viver uma vida no curso que não é o de Deus, mas é o curso desse mundo tenebroso que é controlado pelo Satanás. E como você está morto espiritualmente, não existe a possibilidade de você entender essa realidade espiritual. Paulo fala aqui que não foi um que aconteceu isso, que foram dois, que foi um grupo. Olha o que Paulo fala aqui. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Se por algum motivo, algum de nós acha que, eu não. A palavra de Deus fala que todos nós. Essa é a realidade espiritual minha e sua. Sem Jesus,
Antes de Jesus, todos nós éramos mortos em nossas transgressões e pecados, e por natureza nós seguíamos as inclinações da nossa carne, a nossa própria vontade, a nossa vontade pecaminosa, tudo aquilo que a gente desejava fazer, a gente continuava fazendo e continua fazendo. Por quê? Porque nós somos reféns do próprio Satanás, o príncipe da potestade do ar. E a gente quer isso. Porque nós nos colocamos num lugar onde a gente jamais deveria ter nos colocado. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, e você é assim para sempre. Eu não mudo. Deus sabe como que é. Não, Deus sabe. Mas não foi para isso. Não foi para isso. É por isso então que Paulo aqui, ele mostra uma coisa muito importante. Ele mostra, olha, esse era o seu passado, essa era a sua realidade espiritual, mas agora você tem que entender que Deus te salvou para algo totalmente diferente. Salvos para quê? Olha aqui no versículo 8, versículo 10. Ele aponta para o futuro. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o que Paulo fala? Olha, você entende o seu passado espiritual? Você entendeu de onde você veio? Deus não quer que você continue assim, porque Ele te criou em Cristo Jesus para algo totalmente diferente. Ele mostra para as pessoas ali em Éfeso que, olha, eu sei que vocês ainda estão vivendo lá, no meio dessa sociedade, que para você é uma sociedade que te atrai, que é muito tentadora, que você quer fazer parte, mas entenda que na sua vida agora, daquele meio, você foi arrancado. Você não está mais lá. Aquilo era passado para você. Aquilo lá era uma velha vida. Tudo aquilo que você vê, aquelas pessoas fazendo, e você olha para a sua vida e fala, puxa, que saudade. Ai, que vontade. Será que eu não estou perdendo alguma coisa? Você tem que olhar para aquilo, porque aquilo era a sua velha vida. Porque Deus agora te colocou para uma outra vida. Ele fala assim, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus te salvou daquilo, não para que você voltasse para aquilo, mas que agora você fizesse boas obras. Para que você fizesse algo totalmente diferente. Totalmente diferente. E olha o que ele fala aqui. Essas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo fala para aquelas pessoas em Éfeso que aquela velha vida é velha. Deixa para trás. Porque o que Deus preparou para você é muito maior e muito melhor do que aquilo. É uma nova vida. Com boas obras. Obras que foram preparadas pelo próprio Deus para que você andasse nela. É a restauração de propósito, relevância e significado para a sua vida. Está vendo aquilo lá? Aquilo não vai dar nunca para você significado, relevância e propósito. Se você acha que se você se tornar um grande pensador, aquilo vai trazer relevância, não. Se você pensa que aquele sucesso financeiro profissional vai fazer com que o propósito da sua vida seja restaurado, não. Se você acha que tudo aquilo que aquele mundo oferece, de termos sensuais e carnais, podem te trazer alguma satisfação na sua vida? Não. Por quê? Porque o seu propósito, significado e relevância é encontrado agora nesse caminho, nessa vida, nessas obras que o próprio Deus preparou para que você andasse. Então Paulo, ele aponta para uma nova vida para aqueles que agora encontraram Jesus. Uma nova vida cheia de boas obras que glorificam a Deus. Para Paulo não existia desculpa, eu nasci assim, vou continuar assim. Não, você nasceu assim, mas Deus agora te resgatou daquilo e te deu uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida que agora é caracterizada por
novas obras, boas obras, e que você ande nelas. Mas a grande pegada é o como. Tá, eu entendi que eu fui salvo. Da onde eu fui salvo? De uma vida onde eu me colocava no centro de todas as coisas, um lugar onde eu jamais deveria ter me colocado, e agora essa nova vida onde não é mais eu que reina, mas Cristo reina em mim. Mas agora o como? Isso é o importante, que é o versículo 4 do versículo 7. Apesar de nós estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, olha o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E olha que interessante aqui, porque nessa passagem, Paulo, ele usa as palavras, as expressões chaves que ele quer que as pessoas entendam. Riquezas, regiões celestiais em Cristo Jesus. O que ele gostaria que a igreja de Éfeso jamais se esquecesse é: meus amados, vocês já são abundantemente ricos. Vocês já são abundantemente abençoados. E as suas bênçãos, as riquezas que vocês têm, são riquezas celestiais que estão guardadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E isso, a riqueza desse tesouro, ele demonstra, mostrando para a igreja a maneira que nós fomos salvos. Como nós fomos salvos? Porque nós estávamos mortos. Ele fala aqui no final do versículo 3 que todos nós éramos filhos da desobediência e filhos da ira. Filhos da ira. Por que você vai salvar alguém que está morto? Alguém que é filho da ira, que anda segundo o curso deste mundo, segundo o domínio do príncipe da potestade do ar, que é o próprio Satanás. Aqui Paulo fala que Deus foi rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Como é que Deus pode salvar alguém que se coloca no lugar de Deus? Como é que Deus pode salvar alguém que se colocou a si mesmo no lugar de Deus e faz as suas próprias preferências, segue aquilo que Ele próprio determina para a sua vida e ignora Deus em todas as coisas? Através da misericórdia e do grande amor que Ele tem para com aqueles que Ele ama. Essa verdade somente entende aquele que tem os seus olhos abertos pela graça do próprio Deus. Pela graça vocês são salvos. Esse vazio que todos nós temos, somente pode ser preenchido pelo próprio Deus, pelo amor de Deus, porque tem o tamanho de Deus. Aquilo que nós perdemos no momento que o pecado entrou nesse mundo e corrompeu as nossas vidas. O momento que nós morremos espiritualmente. Esse vazio, ele jamais pode ser preenchido com as coisas desse mundo, com alguém que te ama ou com algo que esse mundo pode te oferecer. Sucesso, fama, popularidade. Não, porque somente o próprio Deus pode preencher essa necessidade que eu e você nós temos de encontrar o nosso propósito nesse mundo. Nós fomos criados para experimentar Deus. Somente Deus pode saciar essa necessidade. Então hoje o que acontece com cada um de nós é aqueles que entendem como eles foram salvos e aqueles que não entendem como eles foram salvos.
Aqueles que experimentaram a graça e entendem a misericórdia e o amor de Deus, e aqueles que ainda não entendem a graça de Deus e jamais experimentaram do amor e da misericórdia de Deus. E isso traz algumas consequências na sua vida. E essas consequências, então, nos ajudam a entender a nossa situação espiritual, a nossa realidade espiritual nua e crua e o nosso relacionamento com Deus. O que pode acontecer hoje? O que pode acontecer é você sair daqui e você confiar nas suas obras. Você pode sair daqui e depois de tudo isso que eu compartilhei com vocês, você pode acreditar que, não, se eu continuar sendo uma boa pessoa, tentando ajudar as pessoas da comunidade, principalmente aqueles que estão chegando agora, vindo à igreja, ajudando de vez em quando alguma coisa que a igreja tem, não roubando, não traindo minha mulher, não sendo ruim com as pessoas, tentando ser, dando o melhor de mim. Então, o meu relacionamento com Deus está tudo bem. O problema disso é que no fundo, jamais você vai conseguir saciar o seu vazio espiritual. Isso é uma realidade. Você pode continuar confiando nas suas obras, mas no fundo, tudo aquilo que você vier a fazer, ainda que você se torne o maior filântropo, um cara que ajuda as outras pessoas do mundo inteiro, jamais você vai conseguir preencher essa necessidade de Deus que você tem dentro do seu coração. Porque se fosse assim, jamais os bons se matariam. Mas a realidade é que até as pessoas que fazem o bem, elas não conseguem resolver os seus próprios conflitos interiores. Porque confiar nas obras te levam a uma decepção com si mesmo, porque você vai ver que não vai adiantar. Você vai tentar ser um bom cristão, uma boa esposa, você vai tentar ser um bom pai, você vai tentar ser um bom trabalhador, você vai tentar praticar o bem, mas você vai ver que no fundo, aquilo não te traz satisfação e relevância. Ou vai te levar para um lugar de autoenganação. Você vai começar a achar que você é melhor do que as outras pessoas, porque só você faz aquilo que você faz. E aí é um grande problema, porque você queria ser uma boa pessoa, mas porque você se acha melhor do que os outros, você vê mais do que os outros, você sabe melhor do que os outros, as pessoas se afastam de você. E aí, como é que você pode ser bom, sendo que você afasta as pessoas? Esse é o problema de você confiar nas suas boas ações. Agora, tem um outro problema. O outro problema é você ignorar as boas ações na sua vida. Você pode muito bem chegar e falar assim, não, eu creio que eu estou bem com Deus, Deus me ama, mas eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu quero. Você pode ignorar. Deus sabe que eu sou pecador, então eu vou continuar fazendo o que eu faço, dando as minhas saidinhas de vez em quando, vou aí, porque Deus sabe, ninguém é perfeito, todo mundo é pecador. O grande problema disso daqui é que você ignora o próprio propósito da sua vida. Você acha que Deus te ama e por causa disso você pode voltar para aquela velha vida e se enganar com aquilo. O que acontece é que você acaba alienando o próprio Deus da sua vida. Porque Deus não está numa casa, Deus não está na sua carreira, Deus não está na sua conta bancária, Deus não está na sua família, Deus não está lá. Deus é o próprio Deus. Você não pode querer colocar e preencher um buraco no tamanho de Deus e colocar um carro ali. Não vai dar certo. O que vai acontecer é, você vai adormecer esse vazio que você tem. Você vai passar a ignorar. Mas uma hora ou outra você vai ter que se confrontar e se deparar. E aí que você vai ter que se ver com Deus. Não tem como você ignorar. Porque você vai alienar a graça e o amor que está aqui sendo oferecido para você. Então, pastor, qual que é a solução? A solução é você confiar não nas obras, mas na graça. E demonstrar
essa graça na sua vida através das boas obras. Essa é a solução que Paulo traz para a igreja daquela época. Não confie nas coisas do mundo, confie na graça. Tira esse eu que jamais deveria ter ocupado o lugar do seu coração e coloca Deus e confia na graça, que não é você, mas é Deus. Que a sua relevância, o seu significado, o seu propósito não está em conquistar as coisas desse mundo, mas está em conhecer Deus, está em Deus. Confie nele. E confia que ele trilhou para você um caminho onde você vai experimentar propósito, relevância e significado. Confia nessa graça. Porque se você confiar nessa graça, não apenas você pode descansar em Deus quando você falhar, porque ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores, mas a graça te possibilita perseverar nesse caminho que Deus preparou para mim e para você. Porque você entende que você está ali, não porque você merece, não porque você tem habilidade, não porque você tem capacidade, mas porque, pela grande misericórdia de Deus, com o grande amor que Ele amou a cada um de nós, Ele nos salvou. E é essa graça que nos possibilita continuar a cada dia, ainda que ocasionalmente nós pequemos, porque é a graça que nós confiamos. Nós confiamos em Deus que nos amou, não nas nossas obras. Essa graça nos possibilita a demonstrar boas obras. Ainda que a gente peque, ainda que nós falhemos, porque é a graça. E como Paulo fala, é a graça que nos constrange, que nos empurra a cada vez mais a perseverar nesse caminho que Deus preparou a cada um de nós. Que hoje todos nós possamos experimentar dessa graça e viver uma vida acima das aparências, mostrando quem nós realmente somos: pecadores, redimidos pela graça, amados por Deus, pessoas que experimentam da misericórdia divina a cada instante, todos os dias. E por causa dessa misericórdia, nós perseveramos em continuar buscando a glorificar a Deus através de uma nova vida. Ainda que eventualmente nós caiamos, é o amor de Deus que nos possibilita a cada dia, a todo dia, a buscar a Deus e experimentar dessa graça. Que cada um de nós possamos mostrar não a nossa superação, mas o amor de Deus em Cristo Jesus. Este amor que nos constrange e esse amor que preenche o nosso vazio e o nosso coração. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra e pedimos, Pai, que o Senhor agora esteja trabalhando nos nossos corações, de maneira que cada espaço e cada área da nossa vida seja um reflexo da tua graça e do teu amor. Pai amado, que todas as nossas necessidades que nós temos sejam preenchidas pelo amor e a graça de Jesus. Pai amado, nós temos necessidades físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, e colocamos todas essas necessidades diante do Senhor. E o Senhor sabe, ó Deus, como nós temos lutado e enfrentado com essas necessidades. Esse peso que nós temos carregado. Então agora, Pai, nós pedimos que o Senhor venha preencher esse vazio que nós temos em nossos corações. Se algumas de nossas necessidades, ó Deus, têm nos roubado a paz, desviado a nossa atenção das tuas coisas, do teu reino, Pai amado, nos traz de volta. Faz os nossos olhos contemplarem a beleza e a formosura da graça do nosso Senhor Jesus. É o que a gente pede no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, vamos ficar de pé agora para a bênção final. A igreja é o corpo de Cristo. E agora então o corpo de Cristo pausa esse culto ao Senhor e volta para o mundo, nosso campo missionário, com o objetivo de cumprir a grande comissão e obedecer ao grande mandamento, de
de amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso amor, de todo o nosso entendimento, e que ao fazer isso, nós possamos também amar ao próximo como a nós mesmos. E que ao ir ao mundo, ao nosso campo missionário, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e o consolo e encorajamento de Deus Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Deus é bom. Todo tempo. Todo tempo. Deus é bom. Amém. Graças a Deus.